Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou os regimes jurídicos aplicáveis à produção de eletricidade destinada ao autoconsumo, através da unidade de produção para autoconsumo e a produção de eletricidade para venda à rede elétrica de serviço público a partir de recursos renováveis e por intermédio de unidades de pequena produção. O Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia fará de seguida a apresentação desta decisão hoje tomada pelo Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que determina a conclusão da segunda fase de reprivatização do CTT, Correios de Portugal, tendo por objeto um lote composto por ações representativas de 30% do capital social da empresa, que era o remanescente depois da última fase de privatização. A este lote de 30% acresce a venda do lote de ações já privatizadas, representativas de 1,5% do capital do CTT, na fase anterior. A par pública deverá proceder à dispersão desse lote de ações mediante uma ou mais vendas diretas dirigidas a investidores nacionais ou estrangeiros, incluindo investidores institucionais. Em função dos termos que se revelem mais adequados para maximizar o encaixe financeiro, com esta alienação, a modalidade pode concretizar-se, nomeadamente através da oferta particular por processo de colocação acelerada ou por venda competitiva de um ou mais blocos de ações que integram o lote de ações a alienar, com aplicação do critério de atribuição que mais convenha à par pública e que seja objeto de acordo com a entidade ou as entidades adquirentes. A Sra. Ministra de Estado e das Finanças ficou mandatada pelo Conselho de Ministros para definir quer a oportunidade, quer a modalidade dentre as duas para a qual ficou mandatada pelo Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que estabelece o período até ao qual podem ser adotadas decisões de concessão de apoios do Estado no âmbito dos sistemas de incentivos ao investimento nas empresas, em conformidade com normas europeias relativas à concorrência e aos auxílios estatais. Fica assim acolhida a flexibilização máxima que é permitida pelo regulamento comunitário recentemente aprovado, o que possibilitará a adoção de decisões de atribuição de apoios até à data limite de 31 de dezembro de 2014. Chama a atenção aos senhores jornalistas, estamos aqui a falar de apoios ainda no âmbito do CREN e não do novo quadro do Portugal 2020. O Conselho de Ministros aprovou também, no âmbito do regime jurídico das instituições de ensino superior, a uniformização dos critérios necessários para o título de especialista. Ficam fixados os termos em que se considera satisfeito o requisito de composição do corpo docente das instituições de ensino superior politécnico, que, obrigatoriamente, nos termos do regime jurídico das instituições de ensino superior, tem que integrar uma cota de especialistas superior a 30%. O Conselho de Ministros aprovou ainda a alteração do Plano de Ordenamento de Albufeira de Santa Clara, modificando a delimitação da Reserva Ecológica Nacional, abrangendo uma parte no Concelho de Odmira e uma outra parte no Concelho de Ourique, naturalmente com o parecer favorável destes dois municípios. Por último, referir-vos que o Conselho de Ministros nomeou 2 novos membros para o cargo de administradores do Banco de Portugal, em substituição de 2 administradores que já tinham cessado os respectivos mandatos, a saber, a doutora Teodora Cardoso, já há mais de um ano, e o doutor Silveira Godinho, no final do mês de maio do corrente ano. Os novos administradores nomeados são o Dr. António Carlos Custódio de Moraes Varela e o Dr. Hélder Manuel Sebastião Rosalino. Peço ao Sr. Ministro do Ambiente e da Energia que vos faça então a apresentação do diploma que vos referi há pouco. Muito obrigado. Como saberão, Portugal já há muitos anos que permite a produção descentralizada de eletricidade, mas com a obrigatoriedade de que toda a eletricidade que é produzida em nossas casas seja injetada na rede a um preço, aliás, bonificado. O que hoje aprovamos é, por um lado, manter a possibilidade de existência de pequena produção para injeção na rede, mas neste caso sujeito a tarifa definida em leilão e, portanto, não onerando os custos do setor elétrico, mas principalmente abrindo as portas a uma nova opção de produção de energia pela primeira vez em Portugal, que é o autoconsumo. Isto é, com este diploma, os portugueses poderão passar a produzir eletricidade em casa, não para injetar na rede, mas para o seu próprio consumo. De que forma? Por um lado, privilegiando e, portanto, colocando o enfoque no autoconsumo e não na injeção da rede. A injeção na rede
será supletiva, complementar e não central. Em segundo lugar, assegurando que a venda remanescente da eletricidade na rede, que não é prioridade, mas que é uma possibilidade, é remunerada a um preço de 10% inferior ao preço de mercado e, desta forma, assegurando que cada um de nós em casa dimensionará os seus painéis fotovoltaicos para as suas reais necessidades de consumo e não para a injeção na rede, onerando os custos dos outros consumidores, mas, por outro lado, dá um claro incentivo à eficiência energética, na medida em que o dimensionamento dos painéis e, portanto, da potência instalada está em linha com as reais necessidades de consumo. Por outro lado, é introduzida uma enorme simplificação de procedimentos para esta instalação. Tratando-se de uma potência até 1,5 kW, estamos a falar de cerca de 6 painéis fotovoltaicos, não é necessário mais do que uma mera comunicação prévia. Tratando-se de uma potência entre 1,5 kW e 1 MW, é necessário o registro, que é também matéria de grande simplicidade, mas com a vantagem de haver uma verificação estatística desta produção de eletricidade para efeitos de contabilização das nossas metas nacionais. Tratando-se de uma potência superior a 1 MW, e estamos a falar, nesse caso, de mais de 4.000 painéis, é óbvio que, neste caso, é necessário uma licença de produção. Este novo regime, que pela primeira vez é adotado em Portugal, de permitir que os cidadãos produzam eletricidade em casa para o seu próprio consumo, tem vantagens no plano ambiental, porque é uma forma de valorizarmos o setor das energias renováveis, em especial da energia solar. Em segundo lugar, tem vantagens do ponto de vista financeiro para os cidadãos, porque por essa via poderão diminuir a sua fatura energética. Tem vantagens para a economia. Nós temos capacidade, talentos, empresas na produção de equipamento e na instalação destes equipamentos que verão nesta possibilidade uma grande oportunidade de desenvolvimento económico e de criação de emprego, e tem, por outro lado, vantagem do ponto de vista da política energética, na medida em que, desta vez, ao contrário de uma filosofia que tinha sido lançada noutra época, o objetivo não é o de criar sobrecapacidade instalada, onerando a tarifa de todos os cidadãos, mas é basicamente dar uma possibilidade a cada um de produzir a sua própria eletricidade sem criar novos custos no setor elétrico. Mas tem, por outro lado, e a concluir, uma vantagem do ponto de vista conceptual, que é colocar o cidadão no centro das políticas energéticas. O cidadão ganha aqui uma nova autonomia e uma nova responsabilidade. Por outro lado, demonstra, como tenho procurado enfatizar no setor das energias renováveis, que é possível ter uma aposta nas energias renováveis sem prejudicar a sustentabilidade do setor elétrico. Como sabem, este Governo aumentou de uma forma muito significativa a nossa instalação de energias renováveis. Temos hoje 70% da nossa eletricidade no primeiro semestre deste ano foi renovável, atingimos números recorde de instalação de energias renováveis, mas ao mesmo tempo fomos capazes de cortar as rendas excessivas no setor elétrico em 3.400 milhões de euros. Mais uma vez, na produção descentralizada, estamos a demonstrar que é possível apostar nas energias renováveis sem criar qualquer tipo de custo adicional para o sistema, pelo contrário, criando vantagens para o sistema. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição. Tenho uma questão, a Sandra Antunes TV, em relação à Empresa Geral de Fomento, pelo que percebi não foi discutido aqui no Conselho de Ministros e aprovado, mas eu pergunto se já há alguma decisão, se o Governo está inclinado para a Mota-Engil, se é que está mais bem classificada neste momento. Relativamente à privatização da EGF, confirmo, de facto, não foi objeto de qualquer análise hoje no Conselho de Ministros. De qualquer maneira, depois, se o Sr. Ministro quiser acrescentar alguma coisa, uma vez que se trata de uma empresa sob a sua tutela, relembrar apenas aos senhores jornalistas, como já foi dito várias vezes aqui no briefing do Conselho, o Conselho de Ministros, relativamente aos processos de privatização, só toma contacto com eles, tipicamente, em dois momentos. No momento em que aprova o modelo da operação de privatização e depois no momento final, onde, depois de estarem apresentadas as propostas concretas e estar elaborado o relatório e o parecer dos consultores, o Conselho de Ministros é chamado a tomar uma decisão sobre a seleção do concorrente ganhador.
No caso da EGF, isso ainda não aconteceu, está-se ainda na fase, como sabe, o calendário está definido desde o início, está-se ainda na fase das audiências de interessados e relativas às propostas, e eu penso que só lá mais para o final do mês de setembro, mas o Sr. Ministro poderá complementar, é que haverá propostas concretas e relatórios da parte dos auditores que acompanham a operação de privatização, e então só nessa altura é que o assunto será colocado ao Conselho de Ministros. Mas eu peço ao Sr. Ministro se puder acrescentar qualquer coisa. Muito obrigado. Este processo de privatização da EGF tem decorrido nos prazos previstos. As ofertas vinculativas foram submetidas no final do mês de julho e neste momento decorre uma fase que, tratando-se de um concurso público internacional, é indispensável, que é da audiência dos interessados. A avaliação das propostas é feita pela Par Pública e pelas Águas de Portugal. Na sequência da avaliação que foi feita, foi submetido um relatório aos concorrentes. Decorre essa audiência prévia até o início da próxima semana, penso que até terça-feira, o que habilitará a Comissão de Acompanhamento a fazer o relatório que também está previsto e, como disse o Sr. Ministro da Presidência, os assuntos parlamentares, até ao final de setembro, julgo que estaremos em condições de tomar uma decisão em Conselho de Ministros. Nesta fase não faz, obviamente, nenhum sentido estar a comentar conteúdo de matéria que só será alvo de avaliação do Governo, do Conselho de Ministros, no Conselho de Ministros do final de setembro. Boa tarde, Patrícia Bentes, da SIC. Perguntar como é que o Governo vê a possibilidade de ser a pasta do emprego a ser assumida por Carlos Moedas, como foi levantada a hipótese ontem. Obrigado pela sua questão, embora, como compreenda, não é propriamente matéria, conforme eu tinha acabado, com consta do comunicado, matéria do Conselho de Ministros de hoje. E, de facto, relativamente a essa matéria, não é assunto que tenha sido abordado no Conselho de Ministros de hoje, até porque não estão ainda totalmente definidos as decisões do Presidente da Comissão relativamente à distribuição de pelouros, à proposta de distribuição de pelouros que pretende fazer para a sua Comissão. Aguardamos naturalmente acompanhamos com todo o interesse essa matéria e aguardamos aquela que venha a ser a decisão da própria Comissão sobre essa matéria, sendo certo, obviamente, que as nossas expectativas são, naturalmente, de que a escolha do Comissário português também permita que para o Estado português haja uma pasta com significado, mas não faria qualquer tipo de especulação. A pasta do emprego seria seguramente uma boa pasta, mas não quero fazer qualquer tipo de especulação, porque, como lhe digo, aguardamos por uma decisão que não compete ao Governo, compete sim ao próprio Presidente da Comissão e à Comissão no seu todo, enfim, ao coletivo dos países europeus no seu todo. Aguardamos com toda a serenidade que sejam tomadas decisões definitivas sobre o assunto e que elas depois sejam tornadas públicas. Boa tarde, Sandra Santiago, da Agência Lusa. Gostava de perguntar ao Sr. Ministro do Ambiente, ainda no âmbito da privatização da EGF, o período legal de audiência prévia foi adiado até à próxima semana, se não estou em erro, como o senhor referiu há pouco. Isto deveria terminar esta sexta-feira. Isto poderá significar que há um empate técnico entre as propostas, eventualmente, da Mota-Engil e da espanhola, a FCC, ou não? E, relativamente à privatização dos CTT ou reprivatização, se podem especificar, nomeadamente, prazos e outras questões relacionadas com esse processo. Obrigada. Sobre a primeira questão, confirmar que, de facto, o prazo da audiência prévia foi prorrogado para o início da semana e não para o final desta semana, não por qualquer questão de conteúdo na avaliação das propostas, mas por uma questão de processo, uma vez que foi solicitado o acesso a toda a documentação relativa a todos os candidatos por parte de um concorrente e foi entendido que, obviamente, esse acesso à informação deveria ser facultado e com essa decisão da Par Pública e da ADP de facultar as propostas de todos os candidatos aos outros candidatos, isso envolveu a prorrogação do prazo
na medida em que existem regras próprias para a contabilização de prazos. Relativamente à segunda questão que me coloca dos CTT, como eu referi há pouco, os prazos, não está definido um prazo certo, ou seja, a Sra. Ministra das Finanças foi hoje mandatada pelo Conselho de Ministros para definir, dentro do quadro das opções, das modalidades possíveis que eu acabei de anunciar e que constam da resolução do Conselho de Ministros, optar pelo momento mais adequado de acordo com as circunstâncias de mercado. De resto, devo dizer que exatamente a mesma modalidade foi adotada já para a alienação também da parte remanescente, no caso da privatização da EDP, adotada em 2012. Portanto, é a mesma modalidade. A resolução do Conselho de Ministros de hoje é em tudo semelhante à modalidade adotada a quando da venda das ações remanescentes no processo de privatização da EDP. O timing ficou mandatada à Sra. Ministra de Estado e das Finanças para, de acordo com as circunstâncias do mercado, definir o momento exato para desencadear a operação. Não havendo mais questões, muito obrigado. Peço. Queria lhe perguntar, o Expresso avança hoje a possibilidade de Portugal antecipar o pagamento ao FMI. Pergunto-lhe se esta pode ser, de facto, uma realidade. Peço-lhe desculpa, mas não conheço o assunto, nem a notícia, nem a questão de fundo. Portanto, pedia-lhe que compreendesse que dirigisse essa questão ao Ministério das Finanças, porque não é matéria que tenha sido abordada no Conselho e eu não tenho nenhuma informação sobre